Então, Bruna, olha só. Essa questão eu tô com uma dúvida porque é basicamente isso aqui, né? Um triângulo ABC. O lado BC mede 20 centímetros. O lado AB mede 5. É isso, né? Talvez o B e o C aqui estejam trocados, mas não muda a nossa resolução. Sabe por que eu estou na dúvida? Porque, olha só, quando tu me perguntou qual é a área deste quadrilátero aqui, ó, MNPQ, é impossível a gente calcular porque a gente não sabe, eu não sei o tamanho deste cara aqui, ó, do segmento PQ, eu não sei onde é o segmento QM. Olha só o que vai acontecer. Depende do lugar que for o ponto Q, olha tudo que pode acontecer. Tá vendo que esse retângulo quadrilátero, ele que é um retângulo, né? Ele pode estar em qualquer lugar. E qualquer lugar que ele fique, todas as informações do problema continuam valendo. Ou seja, esse cara continua valendo 20. Esse cara continua valendo 5. O cosseno deste ângulo continua valendo 5 terços. Tá? E aí variou a área. O que eu percebo é o seguinte, ó. Essa área ela é bem pequenininha, né? Até vou ver se eu consigo mostrar aqui para ti a área deste do quadrilátero. Tá aqui, ó. Essa expressão aqui, esse número que tu está vendo, é a área do MNPQ, tá? Eu quero que tu veja como ela varia, tá? Olha só, ela é bem pequenininha, tá vendo? Na verdade, quando o Q, olha, tem por referência esse ponto Q, tá? Quando o ponto Q está em cima do B, a área é zero. E vai aumentando, ó. Olha agora para essa área aqui. Ela está aumentando, 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 aumentando. 12, aumentou. E olha ali, já está diminuindo. Tá vendo que ela já está diminuindo? Já está diminuindo. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Quando o Q fica em cima do A, zera de novo. Então essa área tem essa característica. Ela aumenta e diminui. Então eu não sei, do jeito que está, eu não sei qual é o enunciado da questão. Não sei o que a questão quer. Penso que a questão possa pedir qual é a maior área desse retângulo. Aí faz sentido. Mas não sei. Do jeito que está ali, querendo calcular a área, a gente pode até achar a área. Mas aí vai ser uma expressão. Vai ser uma função que depende deste tamanho, ou depende deste tamanho aqui, dessa medida, né? Do PQ ou do MQ, ou ainda depende de onde vai estar o ponto Q em relação ao lado AB. Então, assim, eu vou fazendo, vou continuar o vídeo, tu vai ver aqui as continhas que eu vou tentar fazer, pensando no seguinte, pensando que, realmente, a questão quer saber qual é a maior área possível deste quadrilátero, tá? Eu vou fazer assim. Se não for, pelo menos a gente resolveu um exercício, tá? Se não for, se a questão não está perguntando qual a maior área do quadrilátero MNPQ, se não for essa a questão, a gente vai resolver um exercício bem legal, de área, bem bacana, tu vai ver, tá? Então, acompanha aqui que eu vou fazer as continhas agora aqui no papel. Pois então, Bruna, essa é a questão que tu me passou. Falei antes ali na outra parte do vídeo que eu vou partir do princípio de que essa aqui, ó, a área desse retângulo, tem que ser a área máxima, tá? Eu não sei de lápis aqui, eu acho que não vai ficar bem visível. Mas é o retângulo. Tu viu que ele pode variar, né? Pelos dados que tu me passou ali, não tem nenhuma informação que fixe esse ponto Q em algum lugar. Se ele está móvel, então eu prefiro pensar que a questão quer saber quando é que esse cara vai ter a área máxima. Qual é a maior área
deste retângulo aqui. Tá? Vamos trabalhar nesse sentido, de tentar achar então a área máxima deste glorioso retângulo aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é usar semelhança de triângulos. Eu acho até que tu fez, na resolução que tu me mandou, tinha uma semelhança de triângulos ali, né? Vamos pensar comigo. Se tu analisar os vários triângulos que tem aqui, né? Ele disse que esse cara aqui, ó, é paralelo a esse, tá? Ele disse o que mais? Que esses dois aqui são perpendiculares. Não sei se ele disse, né? É o que está escrito ali na tua resolução. E lembra isso, eu estou partindo das informações que tu me deu, tá? Então, se não for bem assim, vou repetir, pelo menos a gente está fazendo um exercício, né? Se não for exatamente o exercício que foi dado, a gente está fazendo o nosso exercício aqui, uma nova versão desse exercício. Bom, se a gente pensar no seguinte, ó, se a gente pensar que a gente vai ter alguns triângulos aqui, ó. Pensa nos... Para fazer a semelhança de triângulos, obviamente, a gente precisa comparar triângulos, tá? A gente vai usar aqui, para comparar esses triângulos que a gente quer aqui, ó, dois triângulos, basicamente. Primeiro, vou fazer de caneta para ficar mais fortezinho. Triângulo AMQ. Concorda comigo? Triângulo AMQ. Correto? Além disso, a gente vai usar, obviamente, o triângulo grandão, né? O triângulo ABC. Triângulo ABC. Por que isso? Olha só. Se esse segmento aqui, ó, o BC, é paralelo ao MQ, se esses dois segmentos são paralelos, a gente lembra do teorema de Tales, que diz que retas paralelas cortadas por uma transversal, né, o que a gente tem, qual é a relação dos ângulos? Se este ângulo aqui mede A, eu tenho certeza que este anglinho aqui, ó, vai medir quanto? Vai medir A também, correto? Essa reta aqui, BC, né, o segmento BC, é paralelo ao segmento MQ. Ambos são paralelos. E aí, se eu tenho dois segmentos paralelos e passo uma transversal aqui, ó, passo essa transversal aqui, AC, o que acontece? Este ângulo é igual a este ângulo, correto? Aí pensa comigo. Então, eu já mostrei que o ângulo MQA é igual ao ângulo BCA. Agora, o ângulo A é comum. O ângulo A está nos dois triângulos. Está no triângulo AMQ e também está no triângulo ABC. Então, já mostrei que esse cara aqui é igual nos dois. Pelo mesmo motivo que este ângulo aqui, ó, A, é igual a este, eu vou chamar este ângulo aqui, ó, de ângulo Bzinho, tá? E aí pensa, duas paralelas cortadas por uma transversal. Se este ângulo aqui mede B, quanto vai medir este outro ângulo aqui? Vai medir B também, tá? Com todo esse desenrolar aí, eu acabei de mostrar que o triângulo AMQ, esse pequenininho aqui em cima, é semelhante ao triângulo ABC, o grandão, tá? Todo esse raciocínio foi só para isso, para a gente poder garantir que esses dois triângulos são semelhantes, tá? Acho que até isso aí a gente tinha comentado na semana passada, né, antes da aula, tá? Então, eu gosto de identificar os triângulos semelhantes e desenhá-los. Então, eu vou desenhar aqui, ó, os dois triângulos. O triângulo AMQ, e aqui o triângulo ABC. Claro, as proporções aqui eu acabei de ignorar, né? Este ângulo é A, este ângulo é A. Este ângulo é B, este ângulo é B.
Este ângulo aqui eu vou chamar de, sei lá, x. X não, porque eu vou usar esse x daqui a pouco para outras coisas. Eu vou chamar de ângulo Czinho. Tá? Aí vamos ver. Quanto mede o segmento BC? BC mede 20. Quanto mede o segmento AC? AC mede 5. Agora, é muito importante a gente identificar as variáveis, as incógnitas, o que a gente não tem, tá? Então vamos para facilitar, vamos fazer a seguinte relação, ó. Vamos chamar MQ de MQ mesmo, AQ de AQ, para não ficar usando muitas letras. Olha só, o segmento MQ está para 20, assim como o segmento AQ está para 5. Concorda comigo? O segmento MQ está para 20, assim como o segmento AQ está para 5. Tá? Eu vou escrever essa relação que eu acabei de falar. MQ está para 20, ó, MQ está para 20, assim como AQ está para 5. Tá? Primeira relação. Dessa relação eu tiro o seguinte. Posso multiplicar em x. 5 vezes MQ é igual a 20 vezes AQ. Correto? Presta bem atenção no que a gente está fazendo ali. Agora, olha só, essa é uma relação que eu tirei. Eu já vou melhorar ela, mas antes de melhorar ela, eu quero que tu enxergue uma coisa. Olha só. Tu concorda que esse AQ tá aqui, né? Tu tá vendo esse QC aqui, ó? QC é esse outro pedacinho que falta, né? Quanto mede QC? Se tu parar para pensar, quanto vai medir QC? Vou escrever aqui no cantinho essa outra informação que a gente está precisando. QC. QC é todo o lado AC, ou seja, é 5, menos AQ. De novo, QC é igual a 5 menos AQ. Tá? Entendeu? QC é igual a 5 menos AQ. 5 menos AQ. Tá? Aí, o que eu vou fazer com esse AQ aqui? Ó? Eu vou atrás dele. Vou isolar esse AQ aqui. AQ aqui. Tá? Ó, esse 20 está aqui, eu divido tudo por 20, né? Esse 20 vai passar dividindo. Vai ficar assim, ó. AQ é igual a 5MQ sobre 20. Posso simplificar essa história. O AQ vai ser igual a MQ sobre... sobre 4. Dividir em cima e embaixo por 5, né? Então, MQ sobre 4, tá? Agora que eu sei quanto vale o AQ, eu substituo AQ nessa equação. Olha o que vai acontecer agora. Eu vou ter QC é igual a 5 menos AQ. O AQ é MQ sobre 4. Aqui eu faço o mínimo. QC é igual a 20 menos MQ sobre 4. Essa é a primeira relação que a gente tira do nosso triângulo, tá? Vou deixar um tempinho aqui para te dar uma copiada. Também não vou me estressar muito. Se tu não entendeu, tu aperta o pause aí, eu volto o vídeo e vê de novo, tá? Essa é a primeira parte. Primeira relação que a gente tirou, tá? Agora, olha só, a gente já sabe quanto vale esse pedaço aqui, né? QC. Opa, deixa eu botar. QC. Agora, eu vou descobrir quanto vale PQ. Entendeu?
eu já descobri isso aqui, vou atrás do PQ, tá? Como é que eu vou descobrir o valor do PQ? Bom, tá vendo aqui, ó, que o triângulo CPQ aqui, ó, ele é retângulo, né? Ele é um triângulo retângulo. Por quê? Porque isso aqui é um retângulo, então aqui tem 90 graus. A informação do problema é essa. Cosseno de A é igual a 3/5. Olha o que eu posso tirar desta informação. Cosseno de A vai ser, olha só, como é que a gente calcula cosseno do ângulo? Cosseno do ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa. PC sobre QC. Então, vamos lá. PC sobre QC. Eu estou indo devagarinho porque né, eu espero que tu acompanhe. Aí, cosseno de A, o problema nos deu 3/5. 3/5 é igual a PC dividido por QC. Isso aí é dado do problema, tá? Na verdade, o QC não é dado do problema. O QC a gente acabou de calcular aqui, né? Ó, QC vale 20 menos MQ. Então, esse 20 menos MQ, a gente vai substituir aqui. Olha o que vai ficar. 3/5 é igual a PC sobre QC. 20 menos MQ sobre 4. Só substituir o QC pela relação que a gente achou na semelhança de triângulos ali. Agora eu vou manipular esse cara aqui. Para quê? Para conseguir chegar na relação que eu quero. Vou tentar isolar esse cara aqui. Tá? Como é que eu posso isolar esse cara de um jeito bem tranquilo? Tem um monte de maneira, né? Várias maneiras. A que eu acho mais tranquila é essa aqui, ó. Deixa eu fazer para ti. 3/5 é igual. Divisão de fração. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. 4 sobre 20 menos MQ. Tá? Aí, agora faz uma proporção, né? Esse cara daqui, ó, tá dividindo, passa para lá multiplicando. Multiplica em x. Só que esse PC vai ficar sozinho aqui, coitadinho. 3 que multiplica 20 menos MQ, tá? Sobre 4 vezes 5, sobre 20. Isso aqui é igual a PC. Tá? Vê se tu entendeu aí o que foi feito. 3 que multiplica tudo isso sobre 20. Tá? Agora, ó, a gente já sabe quanto vale o QC, né? QC, a gente já sabe quanto vale esse pedacinho aqui, ó. A gente já sabe quanto vale o PC, que é esse pedacinho aqui, né? E agora, o que tu acha que a gente vai calcular? A gente está diante de o que aqui? Um triângulo retângulo. Como é que eu posso descobrir o tamanho desse cateto se eu já tenho a medida de 2 catetos? Usando o teorema de Pitágoras, exatamente. O que diz o Pitágoras? Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vamos lá. Quem é a hipotenusa nesse meu triângulo retângulo aqui? QC. QC, eu já sei quanto mede. Mede 20 menos MQ. Então, vamos lá. 20 menos MQ sobre 4, né? Ao quadrado. Tá? Isso tudo é igual a cateto ao quadrado, PC ao quadrado, tá aqui o PC, ó. 3 que multiplica 20 menos MQ sobre 20, tudo ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é PQ, que a gente não sabe. A gente vai descobrir neste momento.
mais PQ. Tá? E aí agora é braçal. Muito braçal. Espero que tu não desista aí da resolução. Vai ficar assim, ó. 20. Fração ao quadrado, eleva em cima e eleva embaixo, tá? 20 menos mq ao quadrado sobre 4 ao quadrado. É igual a eleva em cima e eleva embaixo. E aqui é um produto. Vai ficar 3 ao quadrado vezes 20 menos mq ao quadrado sobre 20 ao quadrado. Começou a chuva aqui. Se o barulho ficar demais, tu me avisa. Mais, aqui faltou ao quadrado, desculpa. Mais PQ ao quadrado. Olha só o que eu falei. Se o barulho ficar demais, tu me avisa. Não vou poder fazer nada, né? Tá? Não esquece que a gente está isolando esse cara. Então, isso aqui está somando, vem para cá diminuindo. Beleza? Então vai ficar 20 menos mq ao quadrado sobre 16 menos 9 vezes 20 menos mq ao quadrado sobre 400 é igual a pq ao quadrado. Correto? Até agora eu estava me privando, estou me privando de elevar esses dois ao quadrado por motivos, não sei se para ti são tão óbvios, mas para mim é meio óbvio, porque eu não preciso ainda elevar ao quadrado. Vai só me dar mais trabalho. Que eu tenho aqui o 20 menos mq ao quadrado, e aqui também vou fazer o MMC agora. O que vai acontecer? Qual é o MMC de 16 e 400? MMC de 16 e 400, não sei se tu concorda comigo, mas 400 dá para dividir por 16, né? Isso aqui dá 2, ó, dá 32, dá 8, baixa lá e dá 5. 5 vezes 6, 30, 5 vezes 1, 8. Fiz essa divisão para tu ver que o MMC de 416 é o próprio 400, tá? 400 dividido por 16, portanto, vai dar 25. 25 vezes esse cara todo vai ficar 25 vezes 20 menos mq ao quadrado. Menos 400 dividido por 400 dá 1. Uma vez isso aqui. Bom, eu nem me dei conta que eu estava resolvendo, né, a equação aqui, e acabou o cartão de memória e eu não me dei conta e segui resolvendo, tá? Então eu quero ver aqui exatamente onde eu terminei a linha anterior para a gente seguir. Eu terminei aqui no MMC, né? Então vou retomar rapidinho, tá? 400 dividido por 16. 400 dividido por 16, isso deu 25, né? 25 vezes isso, escrevi aqui, menos 400 dividido por 400, dá 1, uma vez isso, é isso aqui. Aí, beleza, aí eu fui, seguindo aqui na resolução, extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Por quê? Porque eu não quero saber quanto é o PQ ao quadrado. Eu quero saber quanto é o PQ, tá? Então, para saber quanto é PQ, basta extrair raiz em ambos os membros da igualdade. Eu vou dar um zoomzinho, peraí. Opa, pro outro lado, peraí. Só para dar uma aproximadazinha. Bom, fazendo aqui a raiz em ambos os lados, ó, a primeira coisa que eu vou ter é o meu PQ. Eu falei, eu não sei se já gravou ou não, acho que não gravou, que a gente pode fazer essas raízes com toda tranquilidade, quando a gente está resolvendo o problema de geometria, sem se preocupar com o valor negativo, né? Lembra que raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Como eu estou resolvendo um problema de geometria, só me interessa o mais 2, porque não tem sentido falar de um segmento com medida negativa, né? Então, a gente pode fazer com toda tranquilidade as raízes, tá? E olha só, raiz, aqui eu tenho divisões e tenho multiplicações. Então, vai ficar raiz de 16, 4. Raiz de 20 menos m ao quadrado, simplifica, fica 20 menos mq
dividido por raiz de 400, costuma ser 20. Este é o valor do PQ. Tá? Este é o valor, a medida, né? Não é o valor, é a medida do segmento PQ. Ah, claro, a gente pode dar uma melhorada nisso, né? Dá para dividir aqui, ó, por exemplo, dividir em cima e embaixo aqui por 4, né? Aí eu vou ter que PQ é igual a 20 menos MQ dividido por 5. Tá? Acabei de descobrir quanto é essa medida aqui, ó, PQ. Tá? Já sei quanto vale o PQ. PQ vale 20 menos MQ. 20 menos MQ. Não esquece... Oh, eu estou filmando outra coisa. Tá aqui o PQ. Ó. PQ, acabei de descobrir. Quanto vale o PQ? 20 menos MQ. O MQ está aqui. Com isso, eu acabei de determinar o seguinte. Essa medida aqui. Eu tenho como parâmetro esse MQ. Como é que calcula a área de um retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Lado vezes lado, né? Então, como é que eu vou calcular a área deste retângulo aqui, MNPQ? É só fazer MQ vezes PQ. MQ vezes PQ. Deixa eu pegar uma folha nova para a gente fazer essa parte final aí. Bom, como é que a gente vai calcular a área, portanto? PQ vezes MQ. Base vezes altura aqui, né? Multiplicar esses dois valores. Quanto vale o MQ? O MQ é o próprio MQ, é o que a gente está usando como referência, né? Todos os outros valores a gente escreveu em função ou dependendo do MQ. Então, essa área de MNPQ vai ser MQ vezes o PQ. Cadê o PQ? O PQ foi esse último valor que a gente achou. Está aqui o PQ. Ó. 20 menos MQ. Então, eu vou substituir aqui. 20 menos MQ. MQ sobre 5, né? Eu não tinha feito sobre 5 ali. 20 menos MQ sobre 5. Tá aí. Essa é a área que a gente vai calcular agora. Tá? Vamos efetuar aqui essas multiplicações. Vai ficar assim, ó. A área é igual a 20 MQ menos MQ ao quadrado, tudo sobre 5. Concorda comigo? Que essa vai ser a área que a gente está procurando? 20 MQ menos MQ ao quadrado menos 5. E agora? Agora a gente vai ter que dar uma discutida aqui boa, dar uma... momentaneamente olhar para outra área da matemática, que não é a geometria, olhar para fazer um parênteses, né? Eu até vou fazer numa outra folha, só para a gente relembrar isso. Se tu tiver uma função assim, ó, ax2 mais bx mais c, se tu tiver essa função aqui, ela é uma função de qual grau? Função do segundo grau. Como é que é o gráfico de uma função quadrática? É uma parábola. Ela pode ser assim ou pode ser assim. Quando é que ela vai ser com a concavidade para cima? Quando o a for maior que zero. Quando é que ela vai ser com a concavidade para baixo? Quando o a for menor que zero. Tá tendo, já pegou o link? O que significa uma parábola com a concavidade para baixo? Quer dizer que ela vai ter no seu vértice o ponto de máximo. E aí que está o link da questão que a gente está fazendo com função quadrática. Por que eu teimei lá contigo, ou pensei que teria a ver com função quadrática? Porque a área máxima é justamente isso. Tu vai tendo valores para a área, vai tendo valores, até chegar no máximo e depois começa a diminuir de novo. E eu te mostrei no início do vídeo isso, que a área começava em zero
aumentava, aumentava e depois diminuía, diminuía, diminuía até chegar no zero novamente, tá? Então vamos nós. Vamos relembrar isso aqui. Só para lembrar, a gente vai precisar calcular o y do vértice. Tu lembra como é que calcula o y do vértice de uma parábola? Menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Voltando então para a nossa função, essa é a nossa função quadrática. Vamos tentar comparar ela com a generalização da função quadrática? A generalização é assim, ó. F de x é igual a x2 mais bx mais c. Nesse nosso caso, quem é que está junto com o x ao quadrado? Olha quem está fazendo o papel de x ao quadrado aqui. Ó. O nosso a, portanto, na nossa questão, é menos 1 sobre 5. Menos 1 quinto. O b é 20 sobre 5. Ou, simplesmente, 20 dividido por 5 costuma ser 4. E o c, aqui, termo independente, é 0. Usando essas informações, eu vou atrás do nosso famoso, glorioso y do vértice. Olha só, o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Como é que calculo o delta? b ao quadrado menos 4ac. Esse cara é o delta. Quem é o b? É 4. Né? 4 ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Quanto que é 0 vezes qualquer coisa? É 0. 4 vezes 4, 16. 16 menos 0 costuma ser 16. Então, o delta é 16. Então, menos delta, menos 16. Sobre 4a. Vamos ver, o a está aqui, ó, menos 1 quinto. 4 vezes menos 1 quinto, isso é igual a menos 4 quintos. Então, aqui no lugar do a, eu vou colocar, desculpa, no lugar do 4a, eu vou colocar menos 4 quintos. Menos 4 quintos. E aqui eu tenho divisão de fração. Como é que a gente faz a divisão de fração? Repete a primeira, menos 16, vezes o inverso da segunda, vezes o inverso de menos 4 quintos é menos 5 quartos. E aí, menos com menos fica mais. Isso aqui vai dar um valor positivo. 16 dividido por 4, 4. 16 dividido por 4, 4. 4 vezes 5 é 20. E aí, depois de muito tempo, a gente chega na resposta. A resposta, na minha opinião, como eu te falei, a área máxima, a maior área deste retângulo aqui, ó, a maior área que ele pode atingir é 20. Tá? Lá no início, quando a gente olhou para aquela figura que eu construí ali no GeoGebra, o início do vídeo, sabe? Quando tá no programinha, talvez tu, na hora, se tu for olhar de novo com calma, tu vai ver que a área máxima daquele retângulo lá não é 20. Mas por que aquela área lá não é 20? Porque eu não sei, eu não calculei, eu não botei esse ângulo A lá na figura exatamente 50 e poucos graus. Por que eu não botei 50 e poucos graus? Ou melhor, por que eu deveria ter posto esse ângulo valendo 53, mais ou menos? 53, 54 graus. Porque cosseno de 53 graus é aproximadamente 3 quintos. Tá? 53 graus é o ângulo cujo cosseno vale 3 quintos. E aí eu não botei 50 e poucos graus aqui. Eu me preocupei mais com essa medida. E com essa medida eu queria, na verdade, que tu enxergasse a variação da área. Lá naquele meu desenho, a área máxima era 12, 13. Tá? Mas por quê? Aquele lá foi um esboço que eu fiz para tu entender que essa área varia. Tá? Varia agora tu já sabe, varia conforme uma função quadrática. Por que lá, se tu olhar de novo o vídeo no começo, não vai dar a área máxima 20? Não vai dar a área máxima 20, porque esse ângulo aqui lá não é o mesmo ângulo aqui da questão. Tá? Eu sei que ficou meio confuso. Peço que tu olhe de novo com calma. Peço que, mais do que isso, tu tente fazer o exercício. E se ficou alguma dúvida, pode perguntar, tá?
Quero pedir desculpa por não ter conseguido fazer lá na hora, antes da aula pra ti, mas como tu viu aí, né, deu um tempão de vídeo e a gente tinha 5 minutinhos para ver 3 questões, então, tá? E como eu te disse já várias vezes durante o vídeo, se a questão não era bem essa, bom, pelo menos a gente fez um baita exercício, né? A gente fez um exercício bem legal, de área máxima. Se daqui a pouco tu achar aí a questão de novo, me mandar o enunciado e for outro enunciado, a gente tenta fazer esse outro enunciado, beleza? Então tá, agora eu vou começar a olhar as outras... Agora não, agora eu vou editar esse vídeo, vou te mandar o link e depois eu vou pensar na questão 2 e na 3 que tu me mandou ali, tá? Espero ter ajudado. Valeu, abração.